Queridos irmãos, nós estamos no templo, na casa do Senhor. Hoje comemora-se Dia das Mães. Na verdade, a partir do momento em que gerou a criança, todos os dias ela é mãe, amém, queridos? Nunca mais esquece. É um fruto bendito, um dom que Deus deu às mulheres e é uma graça, uma dádiva do Senhor. E nesta noite nós queremos falar com os irmãos sobre a palavra do Senhor. Uma mensagem do Senhor para nós, para as mães aqui presentes, as mulheres, os irmãos. Eu quero falar sobre o legado de mãe. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 13. Provérbios 13, versículo de número 22. Provérbios capítulo 13, versículo de número 22. A palavra do Senhor em Provérbios 13, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Amém? O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. Queridos e amados irmãos, esse texto que Provérbios está registrado, ele está falando de herança. E às vezes, se nós colocarmos os nossos olhos em cima desse texto e olharmos de uma forma somente física, nós poderemos entender que essa herança, ela seria somente física, natural, seria um processo apenas natural da vida. Mas na verdade, esse pequeno versículo bíblico, ele não está relacionado somente àquilo que é físico, natural. Ele também está relacionado, essa herança aqui está relacionada a um legado. O legado que os pais podem passar para os filhos. Você pode analisar o mundo à sua volta. Aqui nós temos pessoas jovens, nós temos pessoas de média idade, temos pessoas já maduras. E nós vemos pessoas que já foram ricas, milionárias, se tornaram pobres. E nós vemos pessoas pobres que se tornaram ricas, milionárias no mundo físico. Mas tudo isso é passageiro de um jeito ou do outro. E o que realmente fica para o ser humano é o legado da vida vivida com os pais. O legado que os pais passam para o filho. E eu nessa noite gostaria que você refletisse. Qual é o pensamento, o legado que você tem do seu pai? O que você pensa dele? Agora, e a sua mãe? Às vezes até o comportamento de um pai é diferente de uma mãe. E o comportamento de uma mãe é diferente de um pai. Mas todos têm consigo uma experiência. Qual é o legado que você tem? O que te traz a memória? O que te traz a lembrança? O que o teu pai deixou de aprendizado para você? O que ele te ensinou? O que ele passou para você? Isso muitas vezes
reflete até na alma da pessoa. E isso, irmãos, é algo que nós precisamos tratar. Se for bom, glória a Deus. Mas se não for, se as lembranças forem más, se as lembranças não forem boas, o que fazer agora? Agora é um momento de amor, de perdão, um momento em que você conheceu Jesus, conheceu o Senhor, você conheceu a palavra. Se você recebeu um bom legado de seus pais, você vai dar continuidade a muitas gerações, amém, querido? Você vai poder transmitir, vai poder transferir a muitas gerações. Você pode ser um abençoador. E todo aquele mal que se tinha, que se passou, isso foi quebrado quando você entregou a sua vida a Jesus. Jesus levou toda a maldição, quebrou toda a maldição. E agora você é uma nova criatura que está em Cristo Jesus. Você está vivendo uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. Você foi lavado, remido no sangue de Jesus. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você é herdeiro do reino de Deus. Você é herdeiro das promessas. Tem algo de Deus que repousa sobre você. E você, com excelência, pode fazer algo novo na tua geração, e você pode abençoar também outras gerações. Queridos e amados irmãos, é importante que cada um de nós observamos o legado que tem, mas também observamos o legado que vamos deixar, que vamos passar para os nossos filhos, que vamos entregar, o que é que vamos dar a eles, ou o que estamos dando. Não se preocupe em dar uma fazenda, o melhor carro, o melhor cavalo, a melhor casa, o melhor sítio. Também não fique preocupado em dar a mulher mais bonita para o seu filho, ou o homem mais bonito. Se preocupe com o caráter, se preocupe com a responsabilidade, se preocupe em ser pessoas honestas, busque a pureza de Deus, a pureza do Senhor. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que é físico, luxo, status, a autoimagem, mas o que mais se preza no ser humano é o caráter. E na verdade, irmãos, não é nenhuma mensagem bonita ou falada, transmitida, que vai mudar a vida de uma pessoa. Não é apenas uma oratória, boa didática, dinâmicas das palavras, mas é uma vida vivida, dia a dia. É o dia a dia da responsabilidade, do caráter, a vida diária. A maior pregação não é aquilo que falamos, é aquilo que fazemos. A maior pregação não é a oratória, é a vida vivida. Amém? É a vida vivida com responsabilidade. Responsabilidade em casa, responsabilidade com a família, responsabilidade com a sociedade, enfim, com a nossa pátria, enfim, aqui nessa terra, a responsabilidade que vivemos com os homens e vivemos com Deus. Deus não está observando, querido, o grau de status ou aquilo que nós possuímos. Deus está preocupado com o nosso interior, com o que está aí dentro. O que está aqui dentro só Deus sabe. O que está aqui fora todos estão vendo. Mas Deus está preocupado com o que está dentro do teu coração, dentro da sua vida, dentro da sua alma. Amém, irmãos? Amém. O que está dentro de você é o que Deus está olhando. Então, nessa noite, eu quero que você reflita o legado
da família, o legado dos pais aos filhos. Tua vida hoje pode estar dura, difícil, mas nós estamos diante de um Deus que tudo pode, que faz milagres, que faz as maravilhas, que faz a nossa história mudar, que é capaz de nos abençoar. Olhando para a Bíblia, nós vamos ver mulheres que deixou um legado para a nossa fé, deixou um legado para a geração delas e deixaram um legado para os filhos. A Bíblia cita lá no livro de Gênesis, capítulo 21, a vida de uma mulher, no versículo 14, a Bíblia fala da despedida de Agar. E a Bíblia relata quem foi Agar. Gênesis 21, 14, diz a palavra de Deus: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. Também lhe deu um menino, e despediu, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Irmãos, olha a situação dessa mulher. Essa mulher, ela era escrava, era empregada de Abraão, e ela teve um filho com este homem. E quando o menino cresceu, esse menino tinha em torno de 17 anos de idade. Era Ismael o seu nome. E quando ele atingiu a data de 17 anos, houve uma contenda naquela casa, houve uma contenda naquela família, houve problemas naquele lugar. Então esse homem despediu aquela mulher escrava, que saiu pelo deserto. A Bíblia relata aqui que ela partiu errante. E a Bíblia fala no versículo 15, consumida aquela água, ela pega aquele menino, seu filho, ela coloca debaixo de uma árvore. E ela foi assentar-se em frente, mas ela tomou uma distância de um tiro de arco, que dá em torno mais ou menos 150 metros. De 100 a 150 metros. E aquele menino ficou assentado debaixo daquela árvore. E ela se retirou e tomou essa distância, porque ela dizia no seu coração: eu não quero ver o meu filho morrer. Ela estava num lugar deserto. Deserto não tem caminho, deserto não tem estrada. Deserto é deserto, não tem nada. E ela não tinha nada, ela tinha apenas um odre de água. Mas acabou a água. Você imagina como vai ficando aquecido, como vai tomando uma direção a vida, e começa a desidratação, o sofrimento daquele lugar. Queridos, e essa mulher, de uma certa distância, ela levanta a sua voz e ela chora abundantemente, mas de repente, Deus ouve a dor daquela mulher. No versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. O Senhor ouviu a voz do menino. Desde o lugar onde está,
Deus diz para ela no versículo 18: ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Queridos, eu quero que você reflete nessa noite sobre a sua vida, como ela está. Não está boa, pastor. Não está legal. Minha história, minha casa, meu lar, minha família. Eu não sei que condição está a sua vida. A condição de Agar não era boa. Era deserto. Não tinha alimento. Tinha acabado a água. Era choro. Era uma dor. Era algo que lhe doía. E queridos e amados irmãos, o Senhor visitou mãe, o Senhor visitou o filho no choro, na dor, no clamor. Quantas mães choram, sofrem, quantos pais choram, sofrem caladas, sofrem lamento, problemas, situações mal resolvidas, problema de famílias. O problema dessa mulher, ela era escrava, ela perdeu o lugar, não tinha herança, não tinha nada. O que ela tinha? Ela tinha fé. Ela ficou no lugar deserto. E ela chora. Mas a voz de Deus alcança Agar. A voz de Deus vem até ela. Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano na vida daquele moço. Deus tinha um projeto na vida daquele menino. E a Bíblia relata que Deus abriu-lhe, versículo 19, abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Ela até então não estava vendo nada, ela não enxergava, mas você observa a providência de Deus, você percebe que Deus entra com uma providência na vida da mãe, na vida do filho. É o que Deus faz. Quando você olha uma situação impossível, quando você julga uma situação sem condição de resolver, e o projeto de Deus? O projeto de Deus não falha. Deus não fale. Amém, querido? Ainda que seja deserto, seja difícil, seja uma situação ruim, o projeto de Deus está de pé. E aí, querido, Deus abre a visão dela, aquele poço estava ali perto, mas ela não enxergava, ela não via, ela não estava vendo. Mas vem a direção de Deus, vem a luz do Senhor, abre os seus olhos, então ela vê o poço, ela vê a água, ela vê ressurgir a vida, ela vê o milagre acontecendo. Queridos, e a palavra de Deus fala no versículo 20, era Deus com um menino que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Veja que a história dessa mulher prosseguiu. A história desse relacionamento de mãe e filho prosseguiu. O moço se tornou flecheiro, caçador, vivia da caça. Quem anda no deserto, normalmente onde tem água, se torna lugar de parada, se torna lugar onde as pessoas param. Para quê? Para se refugiar, porque tem água. Aquele lugar se tornou um lugar de bênção para a vida daquela mulher, para a vida daquele moço, que prosseguiu a história,
casou e habitou naquele lugar. Alguém que era para morrer no deserto, agora tem a graça e a supremacia de Deus para viver naquele lugar. Isso é, queridos, o coração de uma mãe que quer ver a vida do filho prosseguir. Eu sei que muitas mães que estão aqui nessa noite, você quer que a vida do seu filho prossiga, mas você sabe muito bem que seu filho precisa muito de você, precisa muito da tua oração, precisa muito do teu clamor, da tua devoção, do teu testemunho, da tua vida contínua. Você é o ensino daquela casa, você é um esteio. Irmãos, essa mulher foi para esse menino um esteio, um pilar. E você que é mãe, você é um pilar da casa. A Bíblia chama que as mulheres são vaso mais frágil, mas com toda a fragilidade das mulheres, elas têm o dom que Deus deu, têm a graça que Deus deu. Querido, é importante entender que o legado de uma mãe, ela pode atravessar gerações. E essa mulher, através de seu testemunho com Ismael, atravessou gerações. Ismael se tornou pai dos árabes, e todos conhecem a história dos árabes. Queridos, o plano de Deus não foi frustrado, e o plano que Deus tem na sua vida não será frustrado. Às vezes você vai passar por deserto, você vai passar apenas com uma botija de água. Às vezes você vai enfrentar momentos com pequenas coisas, com situações difíceis na vida. Porém, quem está contigo te faz superar no deserto. Aquele que caminha com você, aleluia, é quem te sustenta, quem te dá graça para superar e vencer. Amados e queridos irmãos, o legado de Agar. Mas você já estudou o legado de Joquebede? Quem foi Joquebede? Joquebede foi mãe de Moisés. E a Bíblia fala em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo de número 1. E a Bíblia diz assim: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Olha que situação, irmãos. Joquebede teve um filho, e esse filho era lindo. É difícil uma mãe achar um filho feio, né? Mas a Bíblia diz que era formoso. Queridos irmãos, mas aqui diz o seguinte: ela teve que esconder por 3 meses essa criança. Por que esconder? Olha que triste você ter que esconder algo que é bonito, que é seu, que é formoso. Ela não poderia deixar aquele menino aparecer, alguém perceber ou escutar seu choro. Ela teve que ocultar, por causa da lei que havia naquele lugar. Os hebreus, os homens, as crianças, homens que nasciam eram mortos. As mulheres eles deixavam viver, para que virassem prostituta dos homens naquele lugar. Mas Joquebede, ela tinha uma fé tão grande no Senhor, que ela gerou aquele filho, e ela escondeu aquela criança por 3 meses. Você percebe o que é o amor de um coração de mãe? Você está entendendo o que é uma mãe
que exerce a fé, exerce o temor, uma mãe que está disposta a pagar o preço. A mãe, quando ela é cheia de fé, amorosa, ela enfrenta situações. Ela enfrenta, irmãos. Ela enfrenta a dificuldade, o sol, a chuva, a noite, o calor, o frio. Ela enfrenta a pobreza, ela dispõe a lutar, ela dispõe. O amor de mãe é um dom que Deus deu, é um dom que o Senhor colocou. Então Joquebede tinha isso dentro dela, aquele amor. E aquele menino era tudo que ela queria ter. E a Bíblia fala no versículo 3, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro, betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Olha a situação, ela não conseguia mais esconder. Uma criança de 3 meses, ela faz barulhos. Não tinha mais como fazer aquilo. Então ela projetou no seu coração: eu vou fazer uma cesta, eu vou passar o barro, eu vou passar o betume nela, o cal direitinho, e eu vou colocar ele na margem do rio. Sonho de uma mãe, fé de um coração crente em Deus, e eu vou deixar ele na beira daquele rio. Irmão, certamente essa mulher orou, certamente essa mulher, quando ela foi deixar na beira do rio, ela disse: Senhor, está na tua mão, eu estou entregando aqui o meu filho. Quantas mães passam por situações semelhantes, não há como mais segurar. Você chega numa situação que você não consegue mais segurar o teu filho. Aqui era uma lei que havia naquela nação, mas hoje nós vivemos uma situação que nem sempre pais conseguem segurar os seus filhos. Quando seus filhos atingem uma determinada idade, e que eles agora começam a ter escolhas, quando eles começam a ter poder de decisão, quando eles começam a conviver com pessoas diferentes, o mundo, aí está um grande risco. Mas o que fazer? Viver a fé, viver o testemunho, viver a palavra. Em todas essas situações, é momento de agarrar-se a Deus, orar e entregar na mão de Deus. Joquebede entregou na mão de Deus, e ele colocou naquela arquinha. Queridos, e a Bíblia diz no versículo 4, e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã: filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. Queridos e amados irmãos, você percebe que o coração da filha de Faraó foi tomado por compaixão. A compaixão brotou no coração dela, quando ela pega uma criança abandonada. Não abandonada porque quis, mas sim porque foi entregue na mão de Deus.
Aquela mãe ficou lá orando. Às vezes você pode estar pensando que o teu filho está perdido, acabou os sonhos, não há mais sonhos, não há mais razão, mas não se entregue, ouça a voz de Deus. Deus socorreu Agar no deserto, Deus socorreu Joquebede que sonhou e colocou o filho no cesto. Será que Deus não vai te socorrer? A sua oração tem poder, sua entrega tem autoridade, você tem autoridade sobre a vida de seus filhos, você tem autoridade sobre a sua casa, você tem as promessas de Deus na sua vida. Então creia, tenha atitudes de fé. Queridos e amados irmãos, todos aqui conhecem a história de Moisés. Ele foi criado pela filha de Faraó, foi educado em toda a ciência do Egito, mas lá em Hebreus, citado nos Heróis da Fé, no capítulo 11, a Bíblia declara para nós que Moisés escolheu viver com o povo hebreu. Por quê? Porque no seu coração foi plantado o testemunho da sua mãe. No seu coração foi plantada a palavra de Deus. No seu coração foi plantada as promessas de Deus. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Queridos e amados irmãos, uma mulher hebreia foi alimentar aquele menino, foi amamentar aquele menino, e aquele menino foi educado diante da palavra do Senhor. A palavra de Deus gera fé no nosso coração, a palavra de Deus gera aliança dentro de nós, a palavra de Deus gera compromisso dentro de nós. Guarde a palavra do Senhor, não perca a tua fé. Quanta condenação existe, quanta perjuração, e verdade é, e todos dizem praticamente em um só provérbio, que o mundo está perdido. Verdade é que os costumes e essa vida que é implantada pelo sistema mundo é levado à perdição. Mas os filhos de Deus não estão perdidos, porque os filhos de Deus andam na luz da palavra de Deus. Eles andam segundo o que a palavra de Deus rege, que traz fé para o nosso coração. Então você é diferente, você é diferenciado. Você é diferenciado. Pode ter um deserto perto de você. Eu estou falando com pessoas que têm fé, amém? Então você, querido, vai fazer a diferença. Agar fez diferença. Ela deixou um legado para o filho. Joquebede deixou uma diferença na geração dela. E ela deixou um legado para Moisés. Você que é pai, vai deixar um legado para o seu filho. Você que é mãe, aqui tem mulheres que são mãe, pai ao mesmo tempo, porque às vezes tem que fazer tudo. E aqui também tem pais que às vezes tem que fazer tudo. Mas você, querido, é a esperança da criança inocente. E você é o portador das promessas de Deus. Você percebeu que você tem que erguer a sua cabeça? Você percebeu que você tem que se levantar? Como Deus disse para Agar: levanta, Agar, pega a mão do menino. Você percebeu que a tua fé vai fazer a diferença? O teu filho é governado por você. O teu filho é governado pelos seus princípios. É governado por aquilo que você ensina dentro de casa. Muitas pessoas se enganam
Manda os filhos para a escola e diz: meus filhos vão ter educação na escola. Não, na escola eles vão ter matéria. Escola eles vão ter em casa, educação eles vão ter em casa. Eles vão aprender a orar com você. Eles vão aprender a ler a Bíblia com você. Eles vão aprender a agradecer o alimento com você. Eles vão escrever a história deles junto com você. A Bíblia ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela for grande, ela não vai desviar. Ainda que ela venha desviar do caminho, todavia, o legado que você plantou, ele carrega dentro dele. Ninguém tira isso. Ninguém vai tirar da vida do teu filho aquilo que você ensinou. Ninguém vai tirar da vida do seu filho aquilo que você plantou como pai, como mãe. Você é o referencial de bênção. Você entende que é importante a tua vida? É importante o teu testemunho? É importante a qualidade de vida sua? Você pai, você mãe? É importante. Mas pastor, e eu que vejo meu pai para um lado, minha mãe para o outro, qual é a minha situação? A tua situação, querido, que está ouvindo essa palavra, é entregar sua vida a Deus, é entregar a sua vida a Jesus. Você não é mais criança, você já é adulto. Se você é adulto, você tem poder de decisão. E aonde está a bênção? No poder da tua decisão. O que vale não é só aquilo que você ouve, é aquilo que você decide. O que vai fazer a diferença para você é aquilo que você decidir. Você pode mudar a tua história. Amém, meu irmão? Você vai escrever a tua vida. Oh, meus queridos e amados irmãos, é muito importante cada um de nós entender que cada um de nós estamos escrevendo a nossa história. Se você olha a situação do teu pai não é agradável, siga caminho diferente. Se a tua mãe não lhe dá um caminho agradável, não deixe de desonrá-la, mas procure honrar a Deus, porque Deus vai fazer a diferença. Mas é lógico que toda mãe e todo pai preza em dar o melhor para o seu filho. O legado que cada um de nós estamos passando para os nossos filhos. A palavra de Deus fala lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. A Bíblia diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isso é Deus que está falando. Isso é a palavra de Deus, Isaías 49, 15. Se esse amor tão profundo de mãe, de pai, venha esquecer, todavia, Deus não se esquece de ti. Por isso, viva a tua fé. Oh, irmãos, vive a tua fé, vive o teu chamado. Deus te chamou, te separou. Nós temos aqui um auditório que pode ter vivências diferentes, sentenças diferentes, comportamentos diferentes, mas a palavra de Deus é uma só, querido. E a palavra de Deus está prometendo para nós: ainda que seu pai ou sua mãe te esqueça, o Senhor não se esquece de ti. Mas o dom natural de Deus é coração de pais que amam, mãe que ama,
que se entrega, que se empenha, que se dedica. Amém, meu querido? Que busca a Deus, que ora, que fala com Deus. Ah, irmãos, esses dias eu estava conversando com um moço, ele disse: pastor, às vezes eu peco, mas quando eu lembro da minha mãe, me dói o coração, me dói a alma. Por que que lhe dói? Sabe? Porque minha mãe é uma mulher de Deus, porque minha mãe é uma mulher de testemunho. Quem está falando assim é uma pessoa adulta, que já tem o seu QI, o seu psiquê. Talvez essa pessoa não esteja tão certa, mas você percebe que a mãe cumpriu o ministério, que a mãe viveu o ministério de mãe, ensinou. É uma mãe que está livre, é uma mãe que viveu seus princípios. Então vale a pena porque a bênção de Deus vai acompanhar, a bênção de Deus vai seguir, a bênção de Deus vai contigo ao entrar, ao sair, ao deitar, ao levantar. A bênção do Senhor vai prosseguir na tua vida. Então cumpra, querido, vale a pena estar na igreja orando, vale a pena interceder, vale a pena buscar, vale a pena entregar os filhos todos os dias no altar de Deus. Como Jó levantava de madrugada e ele orava e colocava os filhos no altar de Deus e ele entregava os filhos e dizia: Senhor, se por acaso meus filhos tenham pecado. Ele orava pelos filhos. Você percebe que é importante a tua oração? Olha, você não está à mercê, abandonado, não. O Senhor está te vendo. Deus é fiel, amém? Então guarde no teu coração, ainda que tudo fique esquecido, o Senhor teu Deus não esquece de ti. Sua oração, seu lamento, sua entrega, sua oferta. Deus é o Deus que honrou Agar, é o Deus que honrou Joquebede, que fez de Moisés aquele grande líder de uma situação tão caótica e difícil. Também da tua situação difícil, Deus pode fazer coisas grandes. Quantas mães estão carregando crianças no colo, que amanhã vão ser médicos, advogados, engenheiros, professores, pastores, missionários. Você tem uma criança que você está aí carregando no colo. Você pode ser talvez uma empregada de uma casa, uma doméstica. Você pode ser uma mulher que está na condição de Joquebede, escrava no Egito. Joquebede era escrava, mas ela se tornou mãe do maior líder que venceu o Egito, que seria hoje os Estados Unidos. Quem falou no coração de Joquebede quando ela estava naquela situação? Olha para você, querido. Talvez hoje você pode ser uma mulher doméstica, mas você pode estar cuidando de uma criança que amanhã vai ser um dos grandes missionários na face da terra. Um grande ganhador de almas, um médico, um excelente profissional, um cardiologista bom, um neurologista, que vai salvar muita gente. Então, por onde você passar, mulher, vive a tua fé, vive o teu crédito diante de Deus. Amém, meu querido? Vive, plante isso, leve, faça isso. Deus é fiel para zelar dos teus compromissos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus nessa noite.
Glória e o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, não vamos ficar caminhando simplesmente em torno do que as pessoas dizem, mas vamos caminhar no exercício da fé, no exercício do amor, no exercício da prática da palavra de Deus, amém? Isso vai fazer diferença na tua vida, isso vai fazer diferença no teu coração. Olha, é necessário que todos os dias, diante de tantas notícias ruins, tanta violência, tanta crueldade, se você parar e ficar olhando esse lado da vida, você pode se tornar uma pessoa frustrada, com medo da vida e com medo dos filhos. Porém, você pode trocar a sua atitude. Você pode levantar todos os dias, consagrar o seu dia a Deus, erguer a cabeça e pela fé enxergar o que Deus tem prometido para você. Você pode enxergar o Senhor na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu casamento. Que tipo de vida você tem vivido? O Espírito Santo nessa noite me incomoda a dizer para você: levante a cabeça, erga os seus olhos e veja que Deus não falha contigo. Essa é a palavra dessa noite. Levanta a tua cabeça e veja que Deus não falha contigo. Irmãos, Deus é fiel. Terça-feira eu estava com uma dor tão grande no peito, e eu fui na Santa Casa rápido. Fazia uns 3 dias, aquela dor foi aumentando. Mas quando eu entrei no corredor, eu entrei e fiz uma oração e disse: Deus, eu já estou feliz com a quantidade de anos que eu já vivi, e eu estou na tua mão. Não estou com um pingo de medo. Estou tranquilo, meu Pai. Até fui sozinho na Santa Casa. Eu peguei o carro, fui lá, e uma dor. Sabe quando você sente segurança? Segurança, você não está com medo da vida, se vai, se não vai, o que é, o que não é. Não importa. O que importa é que Deus, eu estou na mão do Senhor. Interessante, eu entrei, o médico veio me consultar, ele me consultou, ele olhou em mim e falou: o senhor quer tirar uma radiografia? Eu falei: eu não sei, doutor, o senhor que sabe. Aí ele perguntou outra coisa, fui lá, tirei a radiografia, eu voltei, olhou: o senhor quer fazer um elétrico? Eu falei: não sei, o senhor que sabe, doutor, se há necessidade, estou com dor. Olha só, irmãos. Aí ele falou assim: quer fazer um exame de sangue? Eu falei: não sei, o senhor que sabe se precisa. Então, queridos, tem hora que nem eles sabem o que fazer. São bons profissionais, são bênção. Quero dizer para você que os médicos são bênção, os enfermeiros são bênção. Tudo que é melhor para cuidar de nós é bênção de Deus, é socorro. Mas tem horas que eles não sabem o que fazer. E eu com dor no peito, dor. Fiz todos esses procedimentos. Conclusão, irmãos. O negócio é ficar confiando que eu estou com dor até hoje. Entendeu? É confiar. Você tem que crer. Não pode baixar a tua cabeça e deixar que
a tua vida acabou. Não. Continue com os olhos erguidos para cima. Amém? Para cima. A tristeza vem, a dor vem, as coisas chegam, os desertos, elas vêm mesmo, sobre todo mundo. Veio sobre Jesus, veio sobre os maiores profetas da Bíblia. Não vem com essa conversa de evangelho poderoso, que quem está no evangelho não passa essas coisas. Mentira, a Bíblia que eu leio não fala isso. A Bíblia que eu leio diz que o mundo passa aflição. Quem falou isso foi o Mestre Jesus. Amém, querido? Mas o que a Bíblia diz? Tenha bom ânimo. Então levanta a tua cabeça hoje. Hoje é um dia de confiança, de acreditar, de prosseguir, de ir, de se trocar, se vestir bem, se arrumar, se pentear, viver a vida. O Senhor está comigo. Amém, irmãos? Com dor ou sem dor, eu estava com dor no peito. Ontem eu fui pescar ontem. Fui de barco, andamos no meio do mato, na água. Eu não vou ficar em casa, sentado, preocupado. Ai. Nós não podemos, nós temos que caminhar. Amém? Tem que caminhar, querido. Você não pode, seja qual for a fase da sua vida, em nome de Jesus, é um tempo de fé. É um tempo de fé. Eu quero orar com você nessa noite. Em nome de Jesus, nós estamos diante de um Deus que pode, que é fiel. Feche os seus olhos agora. Abra o seu coração nessa noite. Oh glória, eu creio na ação do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós nesta noite, Senhor, entregamos tudo no teu altar. A tua palavra foi lida, meditada, e nesse momento, ó Deus, nós rogamos em o nome de Jesus, que a graça do Senhor ministre o coração da igreja, o coração das mães aqui presentes, o coração dos pais, que a bênção do Senhor venha poderosamente a abençoar os servos e as servas do Senhor, meu Pai, tirando todo o mal, repreendendo as forças do mal, direcionando, abençoando, agraciando a vida dos teus filhos, meu Deus. Pai, nós oramos em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, que haja diferença na vida dos teus filhos, meu Pai, por onde eles passarem, como o Senhor respondeu a Agar, como o Senhor respondeu a oração de Joquebede. Vem nesta noite, meu Pai, e responde a oração da tua igreja, responde a oração do teu filho, oh glória, em o nome de Jesus, como o Senhor proveu o socorro para eles, nessa noite, nós invocamos em o nome de Jesus, a provisão do céu, a sabedoria, a graça, a vitória, a bênção, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, que é fiel. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém.